Alô, comunidade das redes sociais! Mais uma vez aqui com vocês em Roma. E agora eu estou aqui em um complexo arquitetônico. Aqui tem ruínas, ali tem o planetário. Porque isso aqui, no passado, foi as termas de Diocleciano. Eu estive com vocês ontem lá na Fontana di Trevi, falando sobre a importância da água nessa região do passado, porque Roma veio a ser um local muito concorrido, foi uma grande metrópole do passado, com república, um grande império, só que o consumo de água não era tão fácil como é nos dias de hoje. Então, as pessoas não tinham encanamento nas suas casas particulares. As pessoas iam a termas para se banhar. E aqui eram as termas de Diocleciano. Vamos hoje também em outras termas de Caracalo. Mas esse lugar aqui eram as termas de Diocleciano. Diocleciano foi um rei, ou seja, foi um imperador, inclusive foi muito hostil para com os cristãos, e ele utilizou, segundo as informações históricas, o braço de cristãos para fazer esse local. E um dos motivos pelo qual ele teve que abandonar o império foi porque ele foi muito hostil para com os cristãos, e muitos cristãos morreram, inclusive, nessas construções devido à dureza do trabalho imposto a eles. E aqui nós temos a Basílica de Santa Maria dell'Angeli. Porque na realidade o que aconteceu? Tudo isso aqui que foi na realidade as termas de Diocleciano, a partir do século XV, o Papa da época contratou Michelangelo para construir essa grande Basílica de Santa Maria dell'Angeli, em um local que foi no passado as termas de Diocleciano. Tá aqui, ó. Mas juntamente com as ruínas das termas está a igreja, está a catedral, ou seja, essa igreja de Santa Maria dell'Angeli. Alguns falam também de igreja de Santa Maria Maggiore. Então tá aqui, ó. Tá aqui. Isso aqui é um complexo de museus, é Museu dell'Arte Salvata, né? E também faz parte desse conglomerado chamado de Museu Nacional. Então está aqui, olha só que coisa linda. Aqui são ruínas. Tudo isso aqui foram as termas de Diocleciano. Só que as termas de Diocleciano, ao contrário das termas de Caracalla, elas foram ocupadas demais, e muito do que era a terma no passado, hoje já não é mais. Por exemplo, a estação ferroviária Termini, que fica aqui na região central, ocupa também parte do que foram as termas de Diocleciano. E hoje também a gente vai nas termas de Caracalla. E aqui, olha só, essas esculturas aqui também são lindas. Agora eu me esqueci do nome dessas esculturas, mas fica aqui nesse complexo que é a Praça da República. Aqui é a Piazza, ou melhor dizendo, né? Piazza della Repubblica. Piazza. Em italiano, em bom italiano, é a Piazza. Tá ali, ó. Piazza della Repubblica. Tá ali. Então, quando você estiver aqui em Roma, quando você quiser visitar essa Basílica de Santa Maria dell'Angeli, você procura pela Piazza
de la República que você vai encontrar. Agora eu quero que vocês agora venham comigo. Nós vamos entrar nessa verdadeira maravilha arquitetônica. Os interiores dessa igreja, gente, os interiores são sensacionais. Porque nós temos nesses interiores obras-primas da arquitetura desse gênio que foi Michelangelo, né? O cara também responsável pelas pinturas do teto da Capela Sistina. Então esse cara, gente, Michelangelo, ele construiu essa igreja, né? O projeto arquitetônico é de Michelangelo. O projeto arquitetônico é de Michelangelo e é um projeto arquitetônico chamado de renascentista. Gente, eu fiquei impressionado com a grandeza arquitetônica desse lugar. Muitas obras de arte, evidentemente que não são todas as obras de arte aqui, penso eu, de Michelangelo. Mas olha só, coisa fantástica. Então essa igreja ela faz parte, ela tem uma arquitetura que é chamada de arquitetura renascentista. Olha que lindo, coisa maravilhosa. Tudo isso, gente, é Michelangelo. Olha que lindo, 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 lindo. Lindo de viver. E aqui uma arquitetura, ou seja, uma escultura cujo nome é L'Angel de la Luce, de Ernesto Lamagna. Eu entendi que é Anjo da Luz, né? Olha que linda essa arquitetura. Anjo da Luz de L'Angelo de Ernesto Lamagna. Espetacular. Esse lugar, evidentemente que eu vou procurar não falar tão alto, porque com certeza sempre tem alguém rezando, né? Então, vamos respeitar as crenças, né? Olha que lindo. Coisa maravilhosa, gente. Vamos fazer um pouco de silêncio. Vamos contemplar, né? A arte é assim, a arte ela nos leva à contemplação. Às vezes, as palavras não bastam para que a gente diga o que é a arte, né? Como dizia Immanuel Kant, a arte ela é um mistério tão extraordinário que ela não tem nenhuma relação com o belo e com o justo, como dizia Sócrates, Platão e talvez Aristóteles também. Para ser belo, não é necessário ser bom, não é necessário ser justo, porque o belo não tem interesse. Para Immanuel Kant, se eu coloco o meu interesse em torno do belo, o belo deixa de ser belo, porque ele é atravessado, ele passa a ser atravessado pelos meus interesses. Então o belo tem que ser algo, tem que ser uma manifestação tão livre e universal, porque se eu deixo os meus interesses atravessarem o belo, se eu deixo os meus conceitos do que é bom, justo, atravessar o que é belo, o belo passa a não mais ser belo por causa dos meus interesses. Aliás, na grande obra de Immanuel Kant, Crítica da Faculdade do Juízo, que ele escreveu esse tema sobre a beleza, né? As três grandes obras de Immanuel Kant, Crítica da Razão Pura, onde ele fala dos limites da razão, Crítica da Razão Prática, onde é um livro de ética, né? Crítica da Razão Prática, ele fala que tudo aquilo que a gente faz deve ter um caráter universal, ou seja,
tudo o que eu faço deveria ser atravessado pela seguinte pergunta: e se o que eu estiver fazendo se transformar em uma lei universal? Isso seria bom para a humanidade? Seria bom para o mundo? E em Crítica da Faculdade do Juízo, ele coloca as questões e faz a pergunta pela beleza. Ele pergunta o que é belo e procura, evidentemente, responder através desse conceito de que o belo, para ser belo, precisa de um caráter universal, ou seja, o sujeito, ao atribuir beleza a algo, ele está atribuindo universalidade a esse algo que ele considera belo, uma vez que o belo não está necessariamente atravessado pelo bom e pelo justo. O belo é universalmente belo. Por exemplo, se eu procurar cada detalhe dessa catedral, eu não vou saber explicar as minúcias de detalhe. Mas há uma harmonia extraordinária nisso aqui. O gênio de Michelangelo, como é que o cara pôde pensar em tantos detalhes assim? Como a história da arte às vezes pensa em tantos detalhes, e esses detalhes eles são de tal forma harmônicos que a gente captura intuitivamente a harmonia desses detalhes consagrados aqui, mas a gente não sabe explicar, né? Por que essas coisas são belas, mas tudo é extraordinariamente belo, espetacularmente belo. E a coisa é tão... porque eu nunca estudei profundamente a arte renascentista. Mas aí, entrando aqui, eu pude intuir, isso aqui é renascentismo. Até porque, se isso aqui é Michelangelo, isso aqui é renascentista. Michelangelo foi, junto com Da Vinci e Botticelli, um dos grandes gênios do Renascimento, né? Então, se é renascentista, se é Michelangelo, é renascentista. Evidentemente, repito, imagino que não são todos os detalhes aqui que devam ser atribuídos a Michelangelo, mas o caráter renascentista está aqui. E dá para perceber porque eu ainda vou à Capela Sistina, mas a partir daquilo que eu já vi em imagens da Capela Sistina, há uma relação harmônica no sentido do estilo, né? Há um estilo renascentista que a gente vê também no teto da Capela Sistina. Aqui, depois eu vou detalhar melhor o teto desse local e vocês vão me dizer se vocês não percebem também esse caráter renascentista no próprio teto. Vamos ao teto, né? Evidentemente que na Capela Sistina o teto tem outro tipo de configuração, mas o que eu estou falando não são os detalhes da configuração. O que eu estou falando é do estilo. O estilo renascentista presente. E no renascentismo, o que está presente? Está presente porque no Renascimento nós começamos a buscar os valores humanistas do passado romano, do passado grego, evidentemente que a gente desterritorializou o passado grego e o passado romano e reterritorializou no Renascimento, porque nada se repete exatamente na história. Então a gente, de uma certa forma, adaptou os valores gregos e romanos do passado e reterritorializou no Renascimento através desses grandes gênios. Então é isso aí. Eu fico aqui assim, um tanto quanto embasbacado. Minha esposa não consegue entender muito bem por que eu
perco a linha em alguns momentos. Em alguns momentos ela fala comigo e eu tô em outro mundo, né? Estou em outro planeta. Aliás, algumas pessoas, às vezes até de forma irônica, falam que eu não sou deste mundo. Às vezes eu realmente, eu acho que eles não estão errados, não. Eles não estão errados em dizer que eu não sou muito desse mundo, não. Mas desse mundo no sentido, não no sentido de ser de outro planeta, mas no sentido de que o meu mundo, ele é um mundo aqui é o mundo da estética, né? O que é estética? Estética vem do grego esthesis, que significa sensibilidade. Estética é a filosofia da arte. É quando a gente procura, através do pensamento, raciocinar em torno do que é o belo. Porque o que é o belo depende muito, às vezes, do momento histórico. O que é o belo para nativos que construíam aquelas carrancas que para a gente é uma cara feia, é uma cara monstruosa. Mas, para aqueles grupos humanos, a representação do que é belo estava também tipificado naquelas carrancas. O que é belo mesmo diante daquelas carrancas parecidas com caretas, né? Parece que as figuras estão fazendo careta, mas não. No Barroco temos outro conceito de belo. O Barroco vem um pouco depois do Renascimento, fazendo uma certa revolução anticlássica, porque o Renascimento, ele é clássico, né? Ele é clássico, mas a gente percebe que mesmo no Renascimento já tem assim algum contraste de claro e escuro, guardadas as devidas proporções, né? Guardadas muitas e muitas proporções. Talvez, aí eu precisaria pesquisar, eu percebo também nesses detalhes aqui umas curvaturas que alguns podem até atribuir ao Barroco. Talvez tenha havido durante o tempo algumas reconstruções deste lugar para dar a esse lugar assim, um caráter barroco. Talvez, mas muito talvez mesmo. Porque eu percebo em alguns lugares algumas curvaturas que me lembram também, as influências do próprio Barroco e também algumas influências daquela fase francesa no mundo, onde a França, através do Art Déco, né, e do Art Nouveau, influenciava muito a arquitetura. Mas eu tenho para mim que a predominância deste local é uma predominância renascentista, né? Há uma inquietude renascentista neste lugar, há uma busca de recuperação dos valores gregos e romanos do passado, para que esses valores gregos e romanos do passado dialogassem com o espírito cristão. O espírito cristão que até aquele emergente momento era o que predominava. E de repente entra Michelangelo e tantos outros artistas, não só da arquitetura, não só da pintura, como de repente um Erasmo, né, que escreveu o Elogio da Loucura, né, colocando caráteres humanos na reflexão até a respeito de Deus, até em relação à Bíblia, né? Erasmo dizia no seu livro O Elogio da Loucura que o próprio Evangelho fala que o Evangelho é uma loucura. Então há um elogio da loucura. Há um Pico della Mirandola também, colocando em valores literários esse momento que é o Renascimento. E um Da Vinci, por exemplo, aliás, ainda não fui no Museu Da Vinci, mas pretendo ir lá. Pretendo ir no Museu
Leonardo da Vinci, que fica perto do Vaticano. Quase que eu não vejo, minha esposa que viu. Mas é isso aí, gente. Eu vou ficando por aqui e vou deixando vocês com essas imagens, com esses detalhes dessa catedral de Santa Maria dell'Angelo. Ok, galera? Vocês são do coração.